Bom, vou estar iniciando aqui a gravação. É, Meu nome é Rafael e eu vou iniciar aqui o vídeo para atividade extra que o professor Cláudio passou para a gente como alternativa à realização da prova final, né? Então, essa atividade é para a explicação das provas da primeira e segunda unidade, onde eu vou estar tentando explicar de forma mais simples as questões dadas pelas provas dessa unidade. Deixa eu passar o slide aqui. Então, a primeira parte da primeira unidade, né? A prova tipo 1. A gente começa aqui pela questão 2. Então, o problema pede então para localizar um aluno por matrícula dentro de uma pilha. E a limitação de uma pilha é que ela só oferece o acesso ao elemento do topo. Ou seja, não existe a operação como se diz, de olhar o elemento do meio. Então, isso significa que para inspecionar todos os alunos é preciso desempilhar um a um. E aí, essa parte de desempilhar é uma operação que falo que é destrutiva, né? Ou seja, o elemento sai da estrutura. E então, se você simplesmente procurasse e parasse ao encontrar, teria destruído a pilha originalmente inicial. E aí iria perder todos os alunos que ficavam acima do encontrado. Aí a solução da questão usa uma pilha auxiliar como estacionamento temporário, assim entre aspas. E aí cada aluno retirado da pilha principal vai ser imediatamente empilhado na auxiliar. E aí só depois que vai se verificar, se verifica o que é o procurado. Então aí o ponto interessante então é que vale explicar, porque isso preserva a ordem original ao final. Então seria isso. Pilha na verdade é o LIFO, né, da parte de estrutura de dados, ou seja, ao mover elementos de uma pilha para outra, a ordem vai se inverter somente uma vez. E se a movimentação for feita mais de uma vez, duas vezes, sei lá, ou seja, da principal para auxiliar e depois auxiliar de volta para a principal, enfim, a segunda inversão vai desfazer a primeira. E a ordem relativa desses elementos como se diz, a ordem relativa dos elementos volta a ser exatamente a original. Então, por isso, o algoritmo tem duas fases simétricas, duas fases iguais. Então, né, a primeira vai esvaziar, parcialmente, no caso, a pilha original para auxiliar, enquanto procura o alvo, utilizando um break, né, assim que ele é encontrado. E a segunda devolve tudo da auxiliar para a principal. Então, os alunos que estavam abaixo do encontrado e nunca chegaram a ser desempilhados vão permanecer intocados no fundo da pilha original, e como a devolução em pilha por cima deles, a ordem final fica idêntica àquela inicial. Então essa técnica de pilha auxiliar para inspecionar e tal, sem destruir, vai ser o padrão sempre que precisa varrer uma pilha inteira preservando o conteúdo. Então, passando no slide, aqui a gente vai ter basicamente o esquema de execução, ou seja, a primeira parte é de busca, onde os elementos vão ser retirados do topo da pilha para a principal, ou, aliás, da pilha principal, e guardados numa pilha auxiliar. Aí tem as subtarefas aqui, que seria a pilha principal, depois desempilha C, depois B, e aí por último tem a pilha auxiliar. Aí na segunda parte a gente vai ter a restauração, onde a pilha auxiliar vai ser esvaziada, os elementos retornam para a pilha principal na ordem original, que foi aquilo que eu falei há pouco tempo. Então, no caso, ela vai desempilhar B, desempilhar C, da auxiliar para a principal, e a pilha principal vai ser restaurada no topo, né? Então vai ficar topo, depois C, B, A, e aí tem a base da estrutura. Aí agora a gente vai para a questão 3 da
da prova da primeira unidade tipo 1. Então, a ideia nessa questão seria quase a mesma coisa da questão anterior, né? A pilha auxiliar para não perder o conteúdo, mas aqui o objetivo mudou um pouco. Então, em vez de apenas procurar, o método precisa apagar de forma permanente todos os alunos de um determinado curso, preservando os demais. Então, isso quer dizer que desta vez aqui nessa questão, nem todo elemento vai ser desempilhado. Aliás, nem todo o elemento desempilhado vai voltar para auxiliar. E só vai voltar quem deve ser mantido e também quem corresponde ao curso informado. O que é efetivamente o remover da parte da estrutura, né? Que é quando a pilha principal for reconstituída a partir da auxiliar. Aí aqui no código dá para ver, né, a condição para decidir manter precisa cobrir os dois casos. Ou seja, manter o aluno, se ele não tem o curso definido. Assim, né, não há como esse aluno corresponder ao filtro. Ou se também o curso dele é diferente do informado. Isso é uma disjunção. Porque qualquer um dos dois motivos já basta para preservar o aluno. O código aí do gabarito, então, está escrito com o E lógico, né? O que estava logicamente difícil. Acho que não tinha como satisfazer sem lançar a exceção, né? Que é o getCurso, que é nulo. E aí a chamada do equals ignore case sobre o valor nulo vai quebrar o programa antes mesmo da condição ser avaliada como falsa. E aí eu fiz uma correção, que é trocar o E comercial por OU. Então essa troca, a lógica de curto-circuito do Java garante que se o curso for nulo, né, a segunda parte da expressão não vai ser nem ser avaliada. E aí vai evitar o erro e ao mesmo tempo vai implementar aí a regrinha aí do Java. Deixa eu passar aqui para a questão 4. Não, aliás, tem a parte do esquema de execução, né? Eu esqueci de falar, que seria o filtro por exclusão. Aí tem a parte de início, então a pilha principal cheia, depois a pilha auxiliar vazia. A gente entra depois na parte de processamento, enquanto a principal não estiver vazia, né? Então vai retirar o aluno do topo da pilha principal. E a condição o curso é diferente do informado? Se sim, vai guardar o aluno na pilha auxiliar, e se não, o aluno vai ser descartado. E por fim, vai retornar todos os alunos da pilha auxiliar para a pilha principal. E aí a pilha original agora não contém os alunos do curso apagado. Questão 4. Aí a gente tem aqui o código fonte, né? Aqui a estrutura, no caso, vai mudar de pilha para lista. E essa mudança aí de estrutura é o que vai mudar um pouco o raciocínio. Então, uma lista que é baseada em array oferece acesso direto por índice, através do selecionar, né? Então, não tem necessidade de nenhuma estrutura auxiliar. Então, vai só precisar percorrer os índices de 0 até o tamanho atual, e aí comparar com a matrícula de cada aluno com aquela que está sendo procurada. Assim que então a correspondência for encontrada, o aluno vai ser guardado na variável de retorno, removido com o apagar, e na verdade que internamente é responsável, né, por deslocar os elementos seguintes para preencher os espaços que são deixados, e assim mantendo a lista compacta. Aí no caso o laço, se não me engano, o laço é interrompido com o break. E aí o break aqui não é só uma otimização para ter um melhor desempenho, ele vai evitar um problema aí, né? Se a remoção então deslocar os elementos seguintes uma posição para trás e o laço continuar assim incrementando i, normalmente o próximo elemento então a ser lido no índice, essa partezinha aí de i mais 1 seria na verdade o elemento que já ocupou o índice i depois daquele deslocamento, né? Ou seja,
o elemento imediatamente depois de ser removido seria, acho que jogado para fora. Então, como o problema garante que existe no máximo um aluno com aquela matrícula, interromper assim a busca que ela é satisfeita vai evitar esse risco aí. Aí passando o slide, a gente tem o fluxogramazinho, né, que eu coloquei aí. Tem o início, vai ter a iteração i igual a 0 até o tamanho da lista, vai para o fim da lista e depois retorna o null. Aí depois disso vai selecionar o aluno no índice, depois disso a matrícula vai ter o if, né, se é igual a procurada, se não vai avançar para o próximo, se sim vai guardar o aluno, depois remover o aluno do índice i e depois interromper, né, e aí vai retornar finalmente ali no final do fluxograma, vai retornar o aluno. Questão 5 então. A questão 5 pede que todos os alunos de um curso, não apenas um. Então, como a lista permite a leitura por índice sem destruir nada, o algoritmo vai ser uma simples varredura, então, comparando com o curso de cada aluno. O ponto aqui que merece atenção, né, a estratégia da montagem do array. Então, como o algoritmo não sabe quantos alunos vão corresponder a esse filtro, então só se descobre percorrendo tudo. Então ele aloca um array do tamanho máximo possível, tamanho total da lista, cobrindo o caso em que todos os alunos são do mesmo curso, e vai usar um contador separado, que é chamado de índice, né, para saber quantas posições desse array foram preenchidas. E aí no final, eu acho que a parte de arrays, cadê? Essa partezinha de alunos, retornos, índice dentro do array, né, vai criar uma cópia cortada exatamente do tamanho dos resultados. Então vai descartar as posições, sobrando ali o que ficariam como null. Então essa técnica de superalocar e depois cortar vai evitar duas varreduras, que seriam uma para contar e outra para preencher. Ou então o uso, né, de uma coleção de tamanho, se não me engano é dinâmico, eu acho que não era estático, uma coleção de tamanho dinâmico, e aí resolveria esse problema aí com apenas uma passagem pelos dados. Passando o slide aí, a gente vai ter o esquema do mapeamento. Tem 4 partes, né? Criar o array com alunos retorno com tamanho máximo igual ao da lista original. Depois vai varrer a lista original de ponta a ponta. E aí tem a condição, né? Se o aluno for igual ao curso informado, vai retornar o aluno dentro do índice e depois vai voltar ali para o índice mais. E aí o quarto ponto seria o corte, né? Que seria para retornar o array. Isso criaria um novo array apenas com as posições preenchidas, eliminando todos os espaços que são nulos e que sobraram ali dentro do código. Agora a gente vai passar para a prova da segunda unidade, tipo 1. Na primeira questão, então, a gente tem aqui o código fonte, né? E aqui nessa questão a parte a questão do paciente mais novo, né, em fila. Ou seja, que a gente está utilizando o FIFO da parte de estrutura de dados. E o desafio aqui de acesso é semelhante ao de pilha ali do início, que só se pode acessar uma ponta, só que na fila só permite o acesso pela frente, né, que seria o desenfileirar, com as inserções acontecendo ali no fim, que significa o enfileirar. Tem o desenfileirar e enfileirar, e isso aí vai mudar de forma muda um pouco, né, o raciocínio. Então numa pilha, então, vai mover os elementos de uma pilha para outra, invertendo a ordem somente uma vez. Por isso que é preciso 2 transferências para restaurar a ordem original da estrutura. E o efeito aí vai ser diferente, né? Como tanto na retirada quanto na inserção respeitam a ordem de chegada.
Então, transferir os elementos de uma fila para outra, um a um, na ordem em que sai da primeira, vai preservar de forma automática, basicamente, a ordem, né? Não vai ter inversão a ser compensada aí. E aí, por isso, esse algoritmo aí faz apenas uma passagem, né? Cada paciente vai ser retirado da fila principal. Aliás, cada paciente que é retirado da fila principal já vai ser imediatamente colocado na fila auxiliar. E aí, ao final da fila auxiliar, contém todos os pacientes da ordem original, então vai poder substituir a fila principal de forma direta. E aí, durante essa única passagem, o algoritmo vai comparar as datas de nascimento para achar o paciente mais novo. No caso, mais novo, entre aspas, significa nascido mais recentemente, né? Falando assim de forma mais fácil para a estrutura de dados. E aí a gente usa o isAfter dentro do código. Uma data posterior, então, indica alguém mais jovem. O paciente, então, é retirado antes do laço principal, que é justamente para inicializar a variável de comparação com um valor válido, e evita assim ter que tratar o primeiro elemento aí como um especial dentro do laço, ou então lidar aí com a variável nula na primeira comparação. Eu acho que seria isso. Deixa eu passar aqui a atividade, aliás, o esquema de execução dessa questão, para dar uma resumida. Seria retirar o primeiro paciente da fila principal e define inicialmente como um paciente mais novo. Então coloca esse paciente na fila auxiliar, depois tem um loop, né, pelo resto da fila, vai desenfileirar, depois enfileirar no auxiliar, comparar a data de nascimento, se a data do atual for posterior, aquele isAfter que eu comentei agora há pouco, ao do paciente mais novo. Ou seja, o atual se torna o novo paciente mais novo. Eu não sei se deu para entender. Então, o quarto ponto aí vai substituir, depois desse loop, né, vai substituir a referência da fila principal pela fila auxiliar. Então, depois disso tudo, vai retornar o paciente mais novo. Questão 3. A gente aí, deixa eu ver... Questão 3 foi a parte de impressão parcial da lista duplamente encadeada. Então essa questão aí já opera sobre uma lista encadeada, né, que é o uso de nó duplo, ponteiro início, enfim. Diferente de uma lista baseada em array, aqui não vai existir o acesso direto por índice. Então para chegar ao elemento vai ser preciso caminhar nó por nó a partir do início. E aí é exatamente isso que o laço faz, né? Mantém um ponteiro auxiliar e avança uma vez por iteração. E aí vai acumulando o dado de cada nó visitado naquela string. E aí, nessa questão aí, a parte que mais exige atenção é a montagem da formatação, né? Que é ABC, dentro daquelas chaves. Tem que ter cuidado com as vírgulas também e tal. Aí na parte da condição i menor que posição menor que 1, testa se a iteração não é a última do laço. E aí só nesse caso uma vírgula colocada aí depois do dado. Aí isso vai conseguir evitar um erro de sempre colocar aquela vírgula depois de cada elemento, né? E ter que remover a última manualmente. Eu acho que é isso. Enfim, essa estrutura aí não deve permitir que o cliente da classe peça algo que é fora do limite, né, sem ser avisado, e por isso que a exceção é lançada antes de qualquer tentativa de percurso. O esquema aí vai ser o ponteiro auxiliar começar no ponteiro início, o resultado começa com as aspas, né? Aí tem um passo a passo. Aí anexa o dado do ponteiro em resultado. Se o i for menor que a posição, menos 1, aí vai adicionar uma vírgula. Depois mover o ponteiro auxiliar para o próximo nó. E por último, envolver a string com colchetes. E aí vai ter o retorno entre colchetes, entre aspas, aliás, mais o resultado, mais fecha colchete.
Questão 4. A questão 4 é a de inserção depois de um elemento da lista duplamente encadeada, né? O objetivo aqui é inserir um novo dado imediatamente depois de um nó, que vai conter um valor procurado. Então, como a lista é duplamente encadeada, cada nó vai guardar uma referência tanto para o próximo quanto para o anterior. E o que torna a inserção no meio da lista eficiente vai ser isso aqui, né? No caso, não é preciso percorrer a lista de novo a partir do início para consertar, entre aspas, as referências da estrutura. Cada nó vai ter, já vai saber quem é seu vizinho dos dois lados. E aí o raciocínio aqui vai se dividir em duas partes. A primeira trata o caso em que a lista está vazia, o novo nó se torna igualmente, simultaneamente, início e fim. E a segunda, o caso geral, primeiro vai localizar o nó que contém o valor procurado, percorrendo a lista a partir do início, né? E aí a condição do laço para de avançar quando encontra o valor procurado, ou então quando chega no último nó. No caso, eu esqueci. Depois de ser localizado nesse nó de referência, a inserção em si consiste em religar 4 ponteiros. O novo nó aponta para trás do nó de referência e para frente do que para frente não o novo nó, começar de novo. O novo nó aponta para trás para o nó de referência e para frente para o que era antes o sucessor do nó de referência. Eu acredito que seja isso. O nó de referência então passa a apontar para frente para o novo nó, e aquele antigo, né, se existir, vai passar a apontar para trás o novo nó. E se não existisse sucessor, ou seja, se a inserção aconteceu depois do antigo, o ponteiro de fim da lista, que é aquele ponteiro fim, precisa ser atualizado para apontar um novo nó. Então, aqui tem o esquema de modificação desses ponteiros. O cenário encontrou o nó que contém um dado procurado, o próximo nó atual vai ser esse prox, e o objetivo é inserir o novo entre o ante, que seria o anterior, e prox, que seria o próximo. Depois a gente tem um mapeamento das variáveis, né? O ante seria o nó onde a busca parou, o prox seria a parte do código, essa aí é ante get próximo, entre parênteses. Tem um novo nó, que vai ser aquele novo nó instanciado. E aí na terceira parte a gente tem a sequência crítica, né? Que estava, no caso no código estava um pouco, eu acredito que estava um pouco errado. Dentro daquele laço de busca, a linha ponteiro próximo estava referenciando uma variável que não foi declarada em nenhum lugar ali do método. Eu não sei se eu interpretei errado, mas eu acredito que foi isso. Porque aquela variável ali é declarada e usada nas comparações, se não me engano. Enfim. Aí por último a gente tem a verificação do fim, ou seja, que eu acabei de falar, né, se o próximo existir, não vai ser nulo, e se o próximo é nulo, a inserção vai ser no final da lista, ou seja, vai atualizar no final da lista para o novo nó. Então seria isso. Muito obrigado.